Doutor Deltan, primeiro, muito obrigado aí pela entrevista, pelo seu tempo. Nós estamos vivendo um momento novo, um momento importantíssimo, em que certas dinâmicas estão se acelerando. Parece que o governo se sente muito forte para colocar em prática alguma espécie de plano contra a Lava Jato, né? Aquela velha máxima ali que foi gravada lá pelo Sérgio Machado na conversa com Romero Jucá, que era preciso estancar a sangria. Parece que, mais do que nunca, o PMDB, com o apoio do governo no Congresso, quer estancar a sangria, né? A gente vê isso em iniciativas como a recente de tentar uma anistia dos partidos, né, que eles se tornariam inimputáveis. Agora volta aquela velha iniciativa de se fazer uma anistia do Caixa 2, né? Paralelamente também vem com força uma vontade de se aprovar aquele projeto de abuso de autoridade. Quer dizer, tudo que a gente viu no ano passado, que se tentaram fazer, agora parece que eles estão fazendo de forma mais descarada, mais clara, e isso vem no momento em que a própria PGR, né, pediu a abertura de inquérito. O ministro relator Edson Fachin autorizou, novo ministro relator da Lava Jato, autorizou a abertura de inquérito, a investigação para apurar a obstrução da justiça, no caso ali que envolve o Renan Calheiros, o Romero Jucá e o José Sarney. Quer dizer, a gente está falando da cúpula do PMDB, pessoas da absoluta confiança de Michel Temer. Como é que a Lava Jato, como é que o senhor vê essa situação e como reagir a isso, como evitar que a Lava Jato seja sabotada? Olá, Cláudio. Primeiro, obrigado pelo acompanhamento próximo e interesse que vocês têm pela Lava Jato, pelo tema do combate à corrupção. O que você retratou é fruto de um avanço que a Lava Jato vem fazendo desde há muito tempo, e vem se intensificando contra pessoas poderosas. Nós não focamos, é claro, pessoas poderosas ou pessoas poderosas, nós focamos pessoas que praticaram corrupção, mas o que se revelou no esquema Lava Jato é um estado de capitalismo de comprador em que políticos e grandes empresários se aproximaram para a troca de benefícios comuns e foram além. Esses benefícios comuns não foram um simples fisiologismo de uma troca de interesses, mas se transformaram no pagamento de propina para obtenção de recursos públicos. E à medida em que o número das pessoas poderosas, investigadas, processadas criminalmente aumenta, vai se intensificar uma tendência natural do ser humano de autoproteção, de instinto de salvação pessoal, e isso tende a se manifestar na forma de autoanistias que o parlamento poderá promover, tanto um contra-ataque à justiça, ao judiciário, ao Ministério Público, como a realização de mecanismos de autoanistia. Essa é a tendência. A grande questão colocada aqui é se as pessoas que têm as leis na mão vão permitir que nós, a justiça, utilizemos as leis para puni-las. Veja que esse caso é muito peculiar, porque o nosso único instrumento para punir alguém é a lei. Nós atuamos dentro do Estado de Direito. Agora, será que essas pessoas que têm uma forte influência sobre o conteúdo da lei, que podem determinar o que a lei diz, vão permitir que a gente use esse instrumento que está nas mãos deles para puni-las? Essa é a questão e a tensão que existe nesse caso Lava Jato. É claro que, ao mesmo tempo em que vem esse cenário, vem um cenário em que o Brasil precisa se recuperar, em que o Brasil tem uma economia em recuperação, e nós não vemos o combate à corrupção e a questão econômica como divergentes. Pelo contrário, elas são convergentes. O que os estudos internacionais mostram é que quanto maiores os índices de corrupção no país, pior a situação econômica. Não existe como nós termos um cenário melhor, a médio e longo prazo, se não for enfrentando esse problema. Agora, como que a sociedade pode fazer com que essa luta contra a corrupção se consolide e não exista um retrocesso por meio de propostas legislativas? Ficando atenta, levantando a sua voz e fazendo se ouvir. Eu ia lhe perguntar exatamente isso, porque se os legisladores podem mudar a lei para evitar que vocês executem a lei, cumpram a lei, né? Porque essa lei hoje pode afetá-los. Primeiro, assim, um parênteses, né? O senhor incluiu essa coisa de autopreservação como uma característica natural dos seres humanos, né? Os nossos corruptos, eu tenho dúvidas se podem ser enquadrados aí nessa categoria. Mas a minha pergunta é justamente se eles podem mudar a lei, né? Como reagir a isso? No caso, a sociedade acaba ganhando um papel
é absolutamente preponderante, né? É prioritário, né? A população, o cidadão, o eleitor, passa a ter um papel mais, de protagonista, né? Ele precisa, sem esse apoio da sociedade, não tem saída, né? Com certeza. Nós precisamos voltar à origem, no sentido de voltar ao fundamento. Todo o poder emana do povo. Quem está no parlamento são representantes do povo, representantes da vontade popular. Eles não podem agir de modo manifestamente contrário à Constituição e à vontade popular. Nós temos mecanismos hoje na democracia participativa para, de modo pacífico, de modo organizado, de modo correto, de modo democrático, influenciar o comportamento do Congresso. Um dos principais mecanismos é, aliás, o voto. Em 2018 existirá novas eleições em que a maior parte do parlamento vai ser renovada. 2 a cada 3 senadores vão ser renovados e todo o corpo da Câmara dos Deputados. É muito importante que o eleitor vote consciente e que escolha os seus representantes, tendo em conta qual é a pauta pessoal dos candidatos em relação ao combate à corrupção. Bom, mas a gente está longe de 2018, né? E até lá muita coisa pode acontecer. As pessoas foram às ruas na época do impeachment porque queriam uma mudança, né? Essa mudança ela acabou sendo sintetizada pela saída da Dilma e do PT. Mas quando se vê essa situação atual, a gente percebe que as demandas populares elas não foram absolutamente atendidas, né? O que o povo queria não era tirar simplesmente a Dilma, o povo queria uma mudança de postura dos políticos, uma mudança cultural desses políticos, uma verdadeira limpeza, que é isso que representa a Lava Jato, por isso que o seu nome, o nome do Sérgio Moro e de tantos outros figuravam nas bandeiras dessas massas que foram às ruas, não é isso? Exatamente. E eu acho que existe um foco adequado. Existe uma grande identificação com a causa, né? O que acontece é que uma ou outra pessoa pode estar atuando em favor dessa causa. Agora, a população estava com o foco adequado e tem estado com o foco adequado no sentido do combate à corrupção. Acima de qualquer outra questão. Nós, especialmente a Lava Jato, a gente não tem a gente não faz nenhum tipo de manifestação política partidária. O nosso objetivo é combater a corrupção, seja quem for o corrupto. E a gente tem um receio de que, com o passar do tempo, as pessoas se insensibilizem. Não é verdade que, muitas vezes, quando a gente se submete a determinadas situações, ainda que desagradáveis, repetidamente, ou quando a gente vê escândalos repetidamente, chega uma hora que você passa a achar aquilo normal. Mas nós não podemos continuar achando normal o que é anormal. Nós não podemos nos insensibilizar. Nós vivemos, nesses tempos de Lava Jato, nesses anos, uma espécie de janela de oportunidade. Nós nunca tivemos um ambiente tão favorável para a transformação.